Então, eles vão usar essa analogia da vida política da sua nação, do grande monarca, do grande soberano senhor de toda a nação, de toda a vida, de todos os seus súditos, e vai dizer que há um rei sublime cujos registros precisam também serem continuados, permanecidos, lembrados. Então, o livro da vida é citado aqui. E a questão é, era um livro de fato? Existe um livro diante de Deus? Ou seria isso uma linguagem figurativa? Todas essas declarações eram metáforas, expressões da visão profética, pois todas elas estavam à altura do entendimento das pessoas simples. Foi isso que eu disse a vocês naquela hora. Então, logo, esse livro ele não deve ser interpretado como um bloquinho de nota que está registrado diante de alguém do próprio Deus. Então, qual é a razão de se ter um livro? Por exemplo, por que razão as pessoas tinham um livro naquela época? Um registro. A primeira delas significava para ter um registro dos fatos, ações e eventos importantes, como é descrito lá no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo A. E disse o Eterno a Moisés: escreve isto para recordação, para lembrança, para ficar no memorial das pessoas, na mente das pessoas, no livro, e repete aos ouvidos de Josué. Ou seja, deveria haver uma continuidade dessa recordação na vida das pessoas. O Jó até chegou a dizer: quem me dera que fosse agora escritas as minhas palavras, quem me dera que fossem gravadas, registradas em um livro. Por quê? Registrar, gravar, riscar, escrever, denota o quê? Fatos importantes da vida das pessoas, dos reinos e dos reis. Por isso é dito lá no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 8, vai agora e escreve em uma superfície diante deles, um quadro, uma placa, uma tabuinha, uma espécie de superfície qualquer. E sobre um livro grava, entalha, escreve de hoje em diante e para todo sempre. Então é prova que a ideia é manter um memorial, uma recordação, um testemunho às pessoas de fatos, eventos e coisas importantes. Por isso se tem o registro dessas coisas. Ou seja, registra-se algo quando é importante e precisa que esse fato, essas ações ou esses eventos fiquem como memórias para a recordação de um povo, de uma família, de uma nação, ok? Para que então registrar em livros? Para estabelecer parâmetros, diretrizes e padrões ou instruções. Por isso é dito em Deuteronômio 28, versículo 50, se não guardares de fazer todas as palavras desta Torá escritas neste livro, neste pergaminho, neste registro, ok? Ainda mais no livro de Deuteronômio 32, verso 46, disse-lhe, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje eu testifico entre vós, para que recomendais a vossos filhos, para que cuidem de cumprir todas as palavras desta Torá, desta lei, daquilo que foi registrado. E isso deve para fazer recordar aos vossos filhos. Então aqui, recordar o quê? As práticas que deveriam ser realizadas, feitas pelas pessoas. Então, os registros eram constituídos, primeiro, para haver uma continuidade para a recordação e, segundo, para estabelecer princípios ou padrões de conduta ou de instrução para famílias ou povos. E a gente se pergunta o seguinte, ok, o que diz a passagem que nós lemos lá sobre o livro da vida? Sejam apagados do livro da vida e com os justos não sejam escritos. Então quer dizer que as pessoas podem ser apagadas do livro da vida de Deus? Significa que os justos não serão escritos com essas pessoas? E agora? Mas o que significa apagar do livro da vida? Essa é a pergunta que talvez não queira calar. E aí vamos convidar você a lembrar que existem passagens que falam justamente sobre isso. Disse o Eterno a Moisés, escreve isto para recordação e repete aos ouvidos de Josué. Porque certamente, com certeza, eu apagarei a lembrança de Amaleque de debaixo dos céus. Ou mesmo daquela passagem,
muito conhecida que talvez você recorde dela, de Êxodo 32 e Êxodo 32 e 33, quando Moisés comparece diante de Deus e diz assim: se não, apaga-me do teu livro que escreveste. Mas o Senhor, o Eterno, disse a Moisés: aquele que pecar contra mim, eu o apagarei do meu livro. Então, o que significa apagar de acordo com esse livro? É uma boa pergunta. Mas se apagar é possível, escrever também, registrar também, são perguntas que não querem calar diante de nós. E aí, o que significa estar no livro da vida? Então, existem passagens que falam sobre o livro da vida. Aí você vai dizer: mas você não respondeu ainda porque o que significa apagar? Ainda não respondi mesmo não, porque eu quero que você fique até o final desse vídeo. Então ele diz: sejam apagados do livro da vida e com o justo não sejam inscritos, contados, registrados, enumerados, relacionados. Isso está lá em Salmo 69, verso 28. Mas no Salmo 56, verso 8, diz assim: tu contaste as minhas perambulações, as minhas andanças, as minhas peregrinações pelo mundo, e coloca minhas lágrimas em teu jarro, num pote, num frasco. Uau! Então Deus, além de ter um livro, ele tem pote. Por que ele não tem uma geladeira, né? Ele vai ter pote, ele vai ter um frasco. Sabe por quê, gente? Porque essa era a linguagem da época. Então Deus precisava comunicar elementos da sua vontade dentro de elementos da compreensão humana das pessoas simples. Então ele diz que as nossas lágrimas, na visão do salmista, por assim dizer, foram acolhidas tal como a água que era preciosa naquele tempo, naquele lugar de deserto, as águas eram preciosas, assim as lágrimas dos filhos de Deus foram acolhidas, juntadas em um jarro, em um pote, em um frasco. E acaso não estão em teu livro? Então Deus tem livro, Deus tem pote. A minha avó ia gostar dessa palavra pote, porque pote rememora a sua vida de infantil quando ela morava na região interiorana do Pará e ali rebotava água em potes de barro que eram assados para armazenar água para as pessoas beberem. Mas não para por aí, isso é um pequeno momento nostálgico. Mas vamos em frente. Os teus olhos me viram ainda informe, mas no teu livro foram registrados todos os meus dias, quando nenhum deles ainda existia. Davi está dizendo o seguinte aqui, o escritor do Salmo: o Senhor percebeu ainda quando ele estava no processo de formação fetal ainda, e que ainda, mesmo ainda sem forma dentro do ventre da mãe, já era um ser vivo. Por isso, ele diz: no teu livro foram registrados todos os meus dias, existência, quando nenhum deles ainda existia. Quando nenhum deles não existia, significava dizer que aquela criança não havia nascido ainda, mas que ainda estava no ventre da sua mãe, ainda sem forma. Então, a grande pergunta é: o que significa apagar do livro? E eu digo para vocês, a ideia de apagar, de tirar do livro, é sofrer as consequências das más ações que vão culminar em cortar a existência, fazer morrer e extrair seu convívio dentre os vivos. Lembra do Salmo 69 que fala que sejam apagados e não sejam contados ou enumerados entre os justos? Davi estava chateado ali. Por isso, ele vai descrever a partir do verso 22 até o 27 que a ideia de apagar do livro era a ideia de Deus tomar aquela pessoa e levá-lo à morte. Davi estava pedindo a morte, por assim dizer, de todos os seus inimigos que o faziam sofrer. É tanto prova que apagar do livro significa morrer fisicamente. Porque é dito, lembram do caso que Deus mandou falar a Josué: escreve no livro como memorial, porque eu apagarei a recordação de Amaleque de sobre a face da terra. Então o que era apagar? E Josué derrotou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Ou seja, apagar aqui tem a conotação de fazer morrer, de extrair do convívio dos vivos, de cortar a existência. Então, apagar do livro significa morrer. Então, também é dito naquele episódio do capítulo 32 do livro de Êxodo, que fala ainda sobre quando Moisés disse para o Senhor: risca-me do teu livro, apaga-me do teu livro. Ok? Então, o que isso queria dizer? Fizeram os filhos de Levi conforme a palavra de Moisés naquele dia, caíram, ou seja, morreram
do povo 3.000 homens. E ainda diz no versículo 35 do capítulo 32, e o Senhor feriu o povo porque fizeram bezerro de ouro que Arão havia construído. Então, o que é riscar, apagar do livro da vida? Morrer, meu irmão. É morrer, ok? Mas então, se morrer é tirar do livro da vida, escrever no livro da vida ou constar no livro da vida, implica que constar no livro da vida significa que a vida continua, que ela permanece e que apesar das escolhas e decisões que tomamos, Deus ainda nos concede que vivamos. Isso significa que a morte não tomou o lugar do viver, que o pranto e as vicissitudes da vida não furtaram a alegria de existir, porque em Deus, nele vivemos e existimos, como Paulo um dia disse que era uma expressão dos poetas da sua época. Então, sejam apagados do livro da vida e com os justos não sejam escritos. E a pergunta, ainda vou colocar mais, acaso não estão escritos no teu livro? Então, constar, estar no livro da vida significa dizer que aquela pessoa não vai morrer, não tem a sentença de morte, que seja trazida da parte de Deus ou causada pela espada. E o próprio livro do Salmo 139, verso 16, diz: os teus olhos me viram ainda informe, ou seja, quando ele estava no ventre, ele havia sido gerado, mas ainda não havia sido concebido. Ele ainda não havia nascido, logo seus dias ainda não eram contados. Porém, diz Deus, ele era um ser vivo no ventre da sua mãe. Por isso o texto vai dizer: em teu livro foram registrados os meus dias, ainda quando nenhum deles ainda existia. Quando ele diz nenhum deles não existia, significa que ele não havia nascido. Mas isso não quer dizer que interiormente ele não vivesse no ventre da sua mãe e os dias se passassem com a sua existência, até o tempo do seu nascimento. É tanto prova que constar no livro significava ter vida, ter uma história, continuar, que tem uma passagem do livro do Salmo 87, verso 6, que diz: o Senhor registrará os que foram escritos das nações. Estes foram nascidos dali. Tem uma passagem que está elogiando Sião, o Monte Sião, as maravilhas que vão ser estabelecidas em um tempo futuro da parte de Deus por meio do Mashiach, do Messias. E ele diz que as nações, muitas pessoas virão das nações e serão escritas, serão registradas num livro. Mas dentre as inúmeras pessoas que foram tiradas dentre as nações, algumas delas serão ditas a respeito dela, elas nasceram ali, ou seja, elas são israelitas. Eles são povo de Deus. Então, estar escrito no livro da vida significa estar vivo diante das pessoas e diante de Deus. Não estar no livro da vida significa que a pessoa estava morta, pereceu e cortou o seu laço com a vida presente, ok? Então, essa é a realidade do livro da vida, uma metáfora da vida comum que nos ensinam lições importantes. Aí, preciso dizer uma outra coisa que eu ia esquecer, que é muito séria. Sabe qual é? Quem pode estar escrito no livro da vida? O texto deixa claro: os justos. Uma passagem do livro também de Zacarias, Malaquias, melhor dizendo, diz que os tementes a Deus foram registrados diante do Senhor como um memorial. Então, quem está no livro da vida são os justos e os tementes a Deus, vivos diante de Deus no tempo presente e por toda a eternidade. Você deve estar perguntando por que o QR Code? É que se você gostou tanto desse canal, sente que ele abençoa a tua vida, quer sejam através dos vídeos ou aquelas pessoas que recebem o material em PDF, que querem contribuir com o canal para que ele continue investindo em projetos de qualidade e quem sabe de melhorias para o próprio canal, você pode deixar sua contribuição através do Pix, ok? Fazendo uma transferência, um depósito, não tem valor estabelecido, você pode fazê-lo de acordo com as suas possibilidades. E preciso dizer para você também, a chave do Pix, que é o telefone 93 9 84 13 97 30. Por isso eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se inscreva no canal, deixe o seu like, clique no sininho para receber as notificações e nos siga no Instagram, @Ulpan Sem Fronteiras,
Vá lá e se inscreva.